Então, neste momento, a nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 16 de junho, nós vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Eu vou colocar para vocês aí na tela a matéria. Olha só, a gente vai trabalhar o gênero lírico. O que é o gênero lírico? O gênero lírico é tudo que trata de poesia. A poesia está dentro de um gênero lírico. Se eu pergunto para você qual é o gênero da poesia, do poema, vocês vão dizer é lírico. Até a letra de uma canção, de uma música, ela está em forma de uma poesia, mesmo sendo cantada. A gente pode dizer que a música, né, a canção, de forma geral, é uma poesia cantada. Então, pertence ao gênero lírico o poema. Tá? Então, falou em gênero lírico, vocês vão lembrar de poema. Ok? Que consiste numa forma de expressão dos sentimentos, das emoções, dos desejos, dos conhecimentos, enfim, da visão de mundo de alguém, do eu que fala no poema. Sempre existe alguém que está se expressando no poema. E eu nunca posso dizer que é o próprio autor, tá? Então, se não é o autor que está se expressando, quem é que está se expressando no poema? Aí é que tá, você vai dizer que é o eu lírico, ou o eu poético. É o eu que fala dentro da poesia. Você percebe que alguém está se expressando. Ah, mas por que não pode dizer que é o poeta? Porque nem sempre é o poeta. Às vezes o poeta faz um poema de tristeza, isso não significa que ele esteja triste. Mas ele está escrevendo para alguém que possa estar triste. As músicas são assim também. Nem sempre o cantor que está falando lá numa música de separação, ele está se separando. Ele não tem que estar se separando para falar de separação. Mas ele sabe que algumas pessoas que estão nessa condição, ao lerem um poema, vão entender aquilo ali e vão, de certa forma, se identificar e vão gostar daquele texto. Então, eu nunca posso dizer que é o poeta que está sentindo aquilo. É o eu lírico que está sentindo. É uma espécie de personagem criada, tá, para se expressar dentro do poema, dentro do gênero lírico. Então, voltando para o slide, diz assim... Então, ele é chamado de eu lírico, né? Esse eu que fala no poema. O poema lírico é elaborado com uma linguagem emotiva, subjetiva, em que predominam as palavras e pontuações de primeira pessoa. O que é primeira pessoa? É quando você sente esse eu dentro do poema, o eu poético. Existe um eu falando e se expressando, tá? Em primeira pessoa. Esse tipo de mensagem é a que leva leitores a confundirem a pessoa do poema com o autor. Exemplo, olha aqui um exemplo de um poema de Vinícius de Moraes. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Então, você vê que tem alguém falando aqui, quando ele diz assim, amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade, você percebe que tem um eu falando. Esse eu é o Vinícius de Moraes? Não, não precisa ser ele. Às vezes o Vinícius de Moraes não está amando ninguém, mas ele fez um poema imaginando que alguém possa estar com esse sentimento, ok? Então, nesse caso, a gente vai dizer que quem está falando, quem está se expressando aí no poema é o eu lírico. Da onde vem esse nome lírico, gente? Vem desse instrumento aqui, vocês estão enxergando? Parecendo uma harpinha, né? Uma harpinha pequena. Essa harpinha, ela era tocada junto com a declamação do poema. Quando a pessoa falava, né, os versos do poema, ela ficava tocando isso. Então, o poema, ele era musicalizado, né? Ele, de certa forma, tinha uma melodia, ele tem um ritmo até hoje. Mesmo que as pessoas não leiam o poema mais ao som desse instrumento, que se chama lira o nome, tá? Nós continuamos dizendo que o poema está dentro do gênero lírico. Quais são os tipos de poema que nós encontramos? O hino, por exemplo, o ode, é um tipo de poema. Tá? Todos já devem ter cantado o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro é um poema, mas é um poema que faz homenagem à pátria. Então tá lá, é um poema em que o emissor faz uma homenagem à pátria e aos seus símbolos. Também as divindades, a mulher amada, ou alguém ou algo importante para ele. O hino é uma ode com acompanhamento musical,
Nas igrejas também tem hino, né? Quem vai à igreja aí já deve ter visto um inário. O inário traz um hino, que não deixa de ser um poema, uma poesia a uma divindade, né? A Deus. Mas eu posso também fazer esse hino para a minha pátria. É o caso do hino nacional brasileiro, como aqui nesse trechinho. Ó. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, é um poema, a gente percebe que tem rimas, né? Mil com Brasil, né? A adorada com amada. Então, essas rimas fazem desse texto um poema. Que tipo de poema? Hino, porque está fazendo homenagem ao país. Eu tenho Elegia, que é um poema triste, é um poema que pode falar de morte, de tristeza, de saudade. Aqui, por exemplo, eu tenho um trechinho de um poema chamado Cântico do Calvário, em que foi feito para a morte do filho de alguém, né? O sujeito perdeu o filho e fez esse poema aqui, tá? É de Fagundes Varela. Ele fala para o filho assim que morreu: eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Então você vê que ele está triste, provavelmente chorando. Olha, correi, correi, ó lágrimas saudosas. Legado acervo da aventura extinta, dúbios archotes de tremer clareio. A lousa fria de um sonhar que é morto. Por que é morto? O sonho dele é morto, porque o filho dele morreu. Então ele fez esse triste poema em homenagem ao filho. Eu tenho ainda Edílio ou Écloga, que era feito muito por pastores de ovelha. Eram poemas que falavam de uma vida no campo, junto das ovelhas, né, junto de vamos dizer assim, de um local mais tranquilo, tá, aprazível, junto com os animais ali no campo. O nome disso é Edílio ou Écloga, tá? Heptalâmio era um poema feito para o casamento de alguém, as núpcias de alguém. Depois vocês vão poder ler com mais calma aí, tá? Eu não vou fazer a leitura de todos por causa do nosso tempo também. Existe a sátira, que é um poema que é feito para criticar alguém, né? Então, um poema que critica, que fala mal de alguém, é uma sátira. Aí, por exemplo, eu tenho um poema, né, um tipo de poema que foi feito para satirizar o indivíduo que era convencido. Né? Ele era muito convencido, ele se achava, e aí o Gregório de Matos, um poeta, fez esse poema aí para satirizá-lo. Tá? E eu tenho o soneto. O que é um soneto? O soneto é um texto, gente, atenção a isso, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. O que são quartetos e tercetos? Quarteto é todo texto que tem estrofe de 4 versos. Ó, aqui tem 4 versos. Cada linha dessa estrofe é um verso. Então tem uma linha, 2, 3, 4. Tem 4 versos, é um quarteto. Só lembrar de quarto, né? Vem de 4. Então tem 4 versos, quarteto. Aqui eu tenho outro quarteto. Ó. Tá vendo? E depois eu tenho 2 tercetos. O que é terceto? De 3. De terceiro. Então, ó, tem 3 versos aqui, tem 3 versos aqui. Então, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, eu vou chamar todo poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos de soneto. Deu para entender isso? Isso não tem a ver com a estrutura do poema, isso. Tá legal? Vamos fazer a leitura desse soneto. É um soneto de separação, um soneto de Vinícius de Moraes. Ele fala sobre a separação de um casal. Diz assim: de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a broa, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se espanto. De repente da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento.
e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então a gente percebe claramente aqui que essa separação ela ocorreu de repente, tá? De uma maneira inusitada. O eu lírico não esperava e de repente a separação veio, porque a separação geralmente ela ocorre assim, de uma maneira inesperada, de repente. Pode ser a separação por um divórcio ou até a separação pela morte do cônjuge, né? Morreu lá o esposo, morreu a esposa, e de repente aconteceu aquilo que ele não esperava. Então, houve uma separação de qualquer maneira. E tudo ocorre de uma forma súbita, né? De repente. E é isso que o poema está expressando, né? O poema serve para expressar a emoção, a dor, o sofrimento, ou até mesmo a alegria. Ó, eu tenho também o Haikai. O que é um Haikai? Haikai é um poema que só tem 3 versos, como esses 2 exemplos aqui, ó. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Isso aqui já é um poeminha que eu posso chamar de Haikai. É um poema de estilo japonês, tá? Foi feito pelos japoneses, inventado pelos japoneses. E ele é muito rápido. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Rosa, que exibida, que possa assim toda prosa é prova de vida. Então, 3 versos, tá? E 3 versos. É um haikai. Então, vamos falar agora de versos e estrofes. O que é o verso, gente? Verso é cada linha do poema. Aqui eu tenho quadras ao gosto popular. O que são quadras? Quadras são quartetos. É a mesma coisa. Quadras e quartetos são sinônimos. Então, aqui eu tenho uma quadra, aqui eu tenho outra quadra. Então, eu tenho 2 quartetos, ou 2 quadras. Foi um poema feito a Santo Antônio. Ele diz assim, ó, Santo Antônio de Lisboa era um grande pregador, mas é por ser Santo Antônio que as moças lhe têm amor. E aí, essa é a primeira estrofe do poema. Na segunda estrofe, ele diz assim, no dia de Santo Antônio, todos riem sem razão. Em São João e São Pedro, como é que todos rirão? Por que ele está falando isso? Porque, geralmente, o dia de Santo Antônio é o dia que a pessoa acha que vai arrumar um namorado. Né? Eles dizem que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então, é o dia em que as pessoas ficam rindo sem razão, né? Porque acreditam que vão conseguir algum companheiro ou alguma companheira. Então, o dia de Santo Antônio é um dia especial para as pessoas. Mas aí ele pergunta, mas como as pessoas vão rir no dia de São João e São Pedro? Não dá para rir nesse dia, porque São João e São Pedro são santos mais sérios, né? Não são como Santo Antônio. Tá? Tá vendo essa parte aí, ó, que eu marquei em roxo? Quer dizer, esse verso aí é uma linha do poema. Então, toda a linha do poema é um verso. Se eu falar assim, qual é o primeiro verso? Vocês me diriam que é esse daí, Santo Antônio de Lisboa. E o segundo verso? Seria esse daqui, ó, era um grande pregador. Tá? E existe a estrofe. Ó. Tudo isso daqui, marcado em verde, seria a estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. Tá bom? Eu tenho poemas também que não têm rimas e nem tem métrica. São os poemas de versos livres e versos brancos, como é o caso desse aí, ó. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, olha só esse poema aí, que é um poema que chama atenção para a miséria no mundo, né? Ele estava observando um bicho comendo lixo, né? Buscava o alimento no lixo. E no final ele chega à conclusão de que esse bicho não é gato, não é cão, não é rato. É o quê? O bicho é o próprio homem. Infelizmente, um animal racional, tá?
Não está vendo a imagem? Deixa eu tentar colocar novamente, então. Não estão conseguindo ver? Tá, eu vou tentar colocar novamente, só um momento. Quando for assim, vocês avisam mesmo, porque às vezes esse Meet dá uns bugs e realmente a gente não consegue colocar. Agora vocês estão conseguindo ver? Então, né? Então, só voltando então, ó, estava falando aqui das estrofes, né? Olha só essa daqui, ó. Esse aqui que é o verso que eu estava chamando a atenção, tá vendo? Santo Antônio de Lisboa, é só uma linha do poema. E quando for um conjunto de versos, eu teria a estrofe inteira, tá? Então, nesse caso aqui, toda a estrofe, tá? Marcada em verde. Depois eu apresentei esse poema, que seria O Bicho, de Manuel Bandeira. Tá? Eu estou chamando a atenção aqui porque esse verso, ele não tem, esse poema em si, né? Ele não tem rima e nem tem métrica, tá? É um poema sem rima e sem métrica. Então, os versos são livres e brancos, tá bom? Aí tem mais alguém querendo entrar aí. Então, eu chamo a atenção aqui para esse poema exatamente para essas questões. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou pedir agora para os que estão na apostila, coloquem lá na página 14, tá? Quem está com a apostila 2. A pessoa disse que eu falei estrofe, ela lembrou de estrogonofe. Olha, é bem poético isso que você está falando, porque estrofe rima com estrogonofe, né? Então, exatamente, isso é um bom exemplo de rima. Bom dia. Tá bom? Esse é um bom exemplo de rima. Tá bom? Professor, bom dia. Bom dia, pois não. Vocês entraram agora, né? Então, olha só, eu já iniciei a aula, mas depois quem está entrando com atraso vai poder ver o início da aula lá no Zap, tá? No WhatsApp. Não, só vou deixar só um recado aqui, que o Paulo não vai poder participar da aula de hoje, é porque ele não está em casa, tá bom? Eu vou estar desconectando. Então tá bom. Obrigado O Paulo está lá para Riachuelo hoje. Tá bom, obrigado por avisar. Tá bom, obrigado, tá? Até um bom dia. Bom dia. Então, pessoal, agora eu vou colocar para vocês aí a página 14 para a gente fazer a correção, tá? Quem não tiver, acompanha aqui. Eu coloquei também lá na nossa última aula no WhatsApp essa página. Então, pode abrir no WhatsApp, como pode pegar a apostila. E não tentem colocar a resposta agora no caderno, não precisa ter essa pressa, não. Depois eu vou colocar essas respostas lá no WhatsApp também, vocês vão poder copiar. Eu vou colocar tanto o vídeo quanto essas respostas, tá bom? Então, não precisa ter pressa agora, não, só prestem atenção. Vamos à leitura de um poema de Ferreira Goulart. Ele possui 20 versos. O que a gente falou sobre os versos? Verso é cada linha do poema. E 4 estrofes. O que são as estrofes? É o conjunto de versos. 1, 2, 3, 4. Então, só para ficar mais claro, eu vou até circular aqui para vocês perceberem. Ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e quarta estrofe. Tá? E cada linha é um verso. Né? Então, se eu falar terceiro verso é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos à leitura. Companheiro fiel.
Se estou trabalhando, seja que hora for, o gatinho se deita ao lado do meu computador. Se vou para a sala e deito no sofá, ele logo vai para lá. Se à mesa me sento a escrever poesia e da sala me ausento pela fantasia, volto à realidade quando sem querer, toco de revés numa coisa macia. De revés é de mansinho, tá? De fininho, de leve. Já sei, não pago 10. É o gatinho que, sem eu saber, veio de mansinho deitar-se a meus pés. Então, repare que esse poema tem rimas, né? Se a gente olhar, ó, gatinho deita ao lado, né? Depois fala aqui, ó, for, né? For com dor, computador, né? E sofá com lá. Sento com ausento. Tá vendo? Então, tudo são rimas, ó. Deixa eu ver outra aqui. Poesia com fantasia. Então, isso tudo é rima. Percebam que o final da palavra é muito parecido, né? Ausento, sento, sofá, lá, for, computador. Então, qual é o tema do poema ao lado? Está falando de quê? Quem é o companheiro dele, afinal? Ele fala, companheiro fiel. A gente percebe que esse companheiro é quem? O gato, né? Então, o gato é seu companheirismo, e o seu companheirismo fiel é o tema do poema. Então, ó, o gato e seu companheirismo fiel seria o tema do poema. Número 2. O uso do diminutivo gatinho, que ele usa aqui, ó, na segunda estrofe, no texto, reforça a tentativa do eu poético mostrar deboche ou carinho por seu companheiro fiel. Ele está perguntando, quando ele fala gatinho, ele está mostrando deboche ou ele está mostrando carinho? Tá? Carinho. Carinho, muito bem. Porque, na realidade, eu posso usar o diminutivo para muita coisa. Tá? Nesse caso aqui, ele usou para carinho, mas às vezes eu posso usar assim, você viu aquela mulherzinha? Ó, mulherzinha aí já não foi usada com carinho, depende da entonação, da voz que você usa. O diminutivo pode ser usado para muita coisa, tá? Inclusive para mostrar tamanho. Eu tenho um livro pequenininho, aí é o tamanho do livro, um livro pequeno, né? Então, eu posso usar para demonstrar carinho, o diminutivo ele é usado para muita coisa. Nesse caso aqui, como a colega respondeu, né, gatinho, ele foi usado para demonstrar carinho. Aqui a resposta está até errada, não botou gatinho, repetir gatinho. Vou botar aqui a resposta para vocês. Carinho, na realidade. Foi usado para demonstrar carinho. Retire do poema uma palavra que expresse uma condição. A palavra é ser, aqui, ó. Se vou para a sala e deito no sofá, ele logo vem para lá. Qual é a condição para ele logo ir para lá? Só se eu for para a sala e deitar no sofá. Existe uma condição. Então, esse ser. Né? Se você fizer todo o dever, se você acertar as questões da prova, você vai ser aprovado. Então, existe uma condição para ser aprovado. Se você fizer o dever, se acertar as questões da prova. Estão percebendo? Então, ser expressa essa condição. Qual é o sentido da palavra revés no poema que a gente já até tinha falado aqui? Ó? Significa de leve. De leve e fininho. De fino. Muito bem. Ó, esse poema é de Ferreira Goulart, tá? Esse senhor aqui da foto, ele já morreu, tá? Eu li ele. É falecido. Ferreira Goulart nasceu na cidade de São Luís do Maranhão e ali começou seus estudos na escola técnica, foi educado em um colégio católico e aos 15 anos ganhou um concurso de redação. Olha só como ele já era precoce, né? Com 15 anos, ele já ganhou um concurso de redação, iniciando seu sonho de ser escritor. Aos 17 anos, tornou-se oficialmente um poeta, ao publicar um poema no jornal do local. Já com 17 anos, já era até poeta. Aqui ele deixa uma atividade para vocês. Ó. Narre oralmente um fato que tenha ocorrido em seu cotidiano
com o animalzinho que vive próximo de você. Ouça de forma colaborativa os fatos que outras pessoas têm para contar. Como não vai ser possível a gente fazer essa narrativa agora, eu vou pedir que vocês, se quiserem, não é obrigatório não, é facultativo, tá? Se quiserem, façam uma redação sobre isso, em que você narre algo a respeito de um animalzinho, de estimação, qualquer um. Conte alguma história sobre um animal, um cachorro, um gato, ou qualquer outro animal. E mande para o meu WhatsApp, legal? Fazer no caderno? Oi? Pode fazer uma folha de caderno, depois você bate foto e manda para o meu privado, tá bom? E se vocês quiserem, aí também dá uma dica, ó. Pegar um livro do Ferreira Goulart para conhecer outros poemas dele. Tá? Geralmente na escola tem, tá bom? Se não tiver, assim que voltar às aulas, e eu retornar às aulas, porque eu ainda não pude retornar, só após a vacina, eu poderia retornar, eu vou levar um livro para vocês e a gente vai poder ler outros poemas do Ferreira Goulart. Tá legal? Quem não fez essa atividade, faça. Eu vou botar as respostas depois lá no quadro, tá bom? Tá. Vou poder copiar e me enviar quem não fez isso ainda. Tá legal? Deixa eu só corrigir novamente aqui que voltou a resposta. Então, depois vocês façam isso. Eu vou colocar esse vídeo também, tá? Lá. E vocês vão poder assistir a aula novamente se quiser. Ah, eu entrei no meio da aula, eu não entendi muita coisa. Vou interromper aqui, tá? O compartilhamento. Então, não entendeu muita coisa? É só voltar na aula, no início da aula, e pegar o trechinho que você não tinha assistido ainda, tá? Eu vou deixar as respostas lá para vocês também. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, nesse momento.